Aleluia. Irmãos, Filipenses, coloca aí na tela para nós, por favor. Capítulo de número 3. Nós vamos ler o verso de número 1. Verso 12 ao verso 14, melhor. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala só um segundo, pastor. Amém. Diz assim o texto, verso 12. Não, aqui é Paulo falando, tá, irmãos? Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu vou ler o verso 3 de novo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar esse sermão dizendo uma frase para você, assim, que você, presta atenção, você nunca é velho demais. Presta atenção, você nunca é velho demais para ter novos projetos e novos sonhos. De novo vou repetir, você não é velho demais para ter novos projetos e novos sonhos. Você não passou todo o tempo vivendo algo que para você já acabou, não. Deus ainda tem algo novo para você e ainda faz com que você possa sonhar. E com certeza não existe nada fora deste tempo que você não pode fazer, se você estiver ligado ao Deus que é dono do tempo. Você entende isso? Então às vezes nós nos queixamos e dizemos assim: olha, não dá mais para fazer isso, já não é mais tempo de eu fazer, por exemplo, a escola bíblica. Muitos acham que já passou do tempo de estudar a Bíblia, vir ao culto está bom demais. Só que este pensamento está bloqueando você de acertar e de chegar ao alvo. Você entende? Às vezes nós, como cristãos, irmãos, nós temos uma vida que não pode ser estática. A vida do crente, ela precisa ser uma vida de movimento, uma vida de crescimento e uma vida de direcionamento. A gente não pode achar que já alcançou, a gente não pode achar que do jeito que está tudo bom. Não, nós podemos ir além, nós podemos chegar mais longe. De que forma? Aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Irmão, eu tenho dito, aqui está o controle deste, como é o nome disso, né? Data Show. Aqui está o controle. E existe um manual ali, irmão. Presta atenção nisso. Existe um manual deste Data Show. E para mim usufruir de todos os benefícios que ele tem funções nele que eu ainda não sei mexer. Tem funções nele que eu ainda não consigo entender. Eu preciso ir no manual para entender e extrair tudo que ele pode me dar. Está entendendo? Aí Deus nos deixou um manual, a Bíblia. Através da Bíblia, se eu me dedico, se
crescemos e não precisamos continuar crescendo. Então, mais uma vez eu vou falar, escola bíblica é importantíssimo. Pô, mas eu não vou lá não, porque eu já sei. Irmão, a escola bíblica, só para você entender, é um aglomerado de aprendizado. É quem está falando, ensinando, está aprendendo, e quem está ouvindo está ensinando quem está falando. Você entende isso? Então é um amontoado de aprendizado que nós precisamos juntos continuar crescendo. E aí Paulo, ele vai falar que nós então precisamos de movimento, crescimento e direção. Agora, veja bem, irmão, Paulo, um homem cheio, olha, meu irmão, isso me prende muito, ó. Imagina o apóstolo Paulo, o homem que ouviu Jesus dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? O homem que se converteu, o homem que no Novo Testamento que mais escreveu a palavra de Deus, várias viagens missionárias, ele diz assim: olha, eu preciso falar algo para vocês, eu ainda estou alcançando. Irmão, vamos ver se você entende o que eu estou tentando passar. Um homem que era íntimo de Deus diz para mim e para você hoje: olha, eu estou caminhando para alcançar. Imagina eu e você. Se nós não entendermos isso, de novo eu vou bater na tecla para a terceira vez. Qual é o problema? Que nós achamos que já alcançamos. Nós achamos que se batizou, está tudo certo. Nós achamos que uma vez a gente vem para aqui, está tudo bom. E Paulo vai fazer ao contrário. Ele vai falar: eu, o apóstolo de Cristo, eu ainda não alcancei. E eu preciso me preparar para alcançar. Irmão, e por que ele faz isso, meu irmão? Primeira coisa, qual o objetivo dele de falar isso para os filipenses? Paulo, em primeiro lugar, ali no capítulo 1, ele começa a agradecer os filipenses pela solidariedade. Lembra lá? Poxa, vocês enviaram recursos quando eu não tinha, vocês foram uma bênção, é bom saber de vocês. Paulo vai falar também ali da perseguição, ele vai falar dos falsos ensinos, aí ele vai falar dos conflitos na igreja. Olha só, veja bem, então Paulo está ensinando o povo, ele está levando este povo a uma nova visão. Por quê? Porque Paulo percebeu, veja bem, ele percebeu que a igreja aqui nessa questão tinha algumas pessoas que já estavam achando que estava tudo bem. Nós já alcançamos, e Paulo se preocupa com isso. Paulo falou: opa, vamos tomar cuidado aí. E aí vem esse verso de número 3 que ele fala: irmãos, igreja do Senhor, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, estou caminhando. Estou caminhando. Irmão, e caminhar requer luta. Caminhar requer esforço. É igual academia, né? Você vai fazer academia, vai querer esforço. Levantar cedo para caminhar, quer esforço. Tem o sol, tem vento, tem poeira, né? Tem problemas nas ruas. Então esse Paulo está falando: olha, uma coisa eu quero falar para vocês, eu ainda não alcancei. Olha, irmão, o homem tentava com Deus. O homem, ó, irmão, só para você lembrar, Paulo, olha o homem que está falando isso. É aquele que estava lá em Atos capítulo 16, preso, todo ensanguentado, e ele olha e diz assim: ó, vamos orar e vamos louvar, porque aqui ficar reclamando não vai adiantar. E eles começam a orar e a louvar, e a Bíblia diz que há um terremoto e as cadeias se abrem. Olha o homem que está falando: eu ainda não alcancei. Irmão, presta atenção, Deus está falando para nós hoje. Toma cuidado com você. Você acha que alcançou, você acha que conhece. E, irmão, Paulo ele fala isso com um olhar de perigo. Você está entendendo por quê? Porque quando você se
brecha para que as coisas ruins aconteçam. Você não vê mais a visão de querer alcançar o reino. Você não vê mais isso, você parou no tempo. Então não há mais necessidade de cultuar, não há mais necessidade de aprender. Não preciso, por quê? Porque eu já alcancei. Paulo fala, não! Eu que andei com Deus, eu que vi milagres acontecerem, eu que fiz milagres através do nome de Jesus, eu não alcancei. E vocês precisam entender isso. Aleluia. E, irmão, e na pregação de hoje, eu quero entrar nesse contexto e pelo menos aqui ver 3 coisas, 3 motivações espirituais, irmãos, que impulsionam você a avançar para viver o propósito de Deus. 3 nós vamos falar. Talvez termine até rápido hoje o culto, mas são coisas importantíssimas para que eu e você possamos viver a cada dia, vivendo, crescendo e aprendendo mais sobre este Deus. E a nossa vida, mais uma vez, não pode ser estática. Estática. Exemplo, irmão, você se batizou, acabou? Não quer mais participar de nada? Não quer fazer nada? Tem que se envolver. Você entende? A partir do momento, irmão, toma cuidado. Eu faz tempo que eu venho pregando e batendo nessa tecla, desde o ano passado. Irmão que vem e fica no banco é um perigo. É um perigo. A fé e a comunhão e a consistência aumenta conforme o seu envolver com a comunidade cristã. Você entendeu? Quanto mais envolvido eu estou, mais fortificado eu estou. Eu não preciso disso. Olha o que Paulo está falando. Eu não alcancei, imagina você. Olha o texto de hoje, gente. Entendeu? Paulo está falando, eu preciso evangelizar, eu preciso pregar. Por quê? Elias, porque eu não alcancei. Aí nós aqui, que estamos longe de Paulo, muito longe, para mim não precisa disso, porque eu jamais cairei, eu jamais vou fraquejar, eu não preciso. Pedro estava com Jesus, irmão, presta atenção. Pedro estava com Jesus, e Jesus disse assim, olha, o que estão dizendo de mim? E Pedro disse assim, olha, Senhor, estão falando que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Aí, e vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro fala assim, o Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus diz o quê? Quem lembra? Pedro, não foi homem que te revelou isso, não foi carne e sangue, mas foi o próprio Deus. Uns momentos depois disso, o Pedro nega Jesus, irmão. Uns momentos depois, Jesus falou, eu vou ser crucificado. O Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai não. E Jesus falou o que para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Então Paulo hoje está falando o quê? Você que se julga que não precisa, eu sou o contrário de você. Eu continuo a seguir, porque eu ainda não alcancei. Olha, irmão, isso é uma lapada em mim, isso aí. É uma lapada em você. Um homem desse fala, eu não alcancei. Cuidado, igreja do Senhor. E aí ele fala para mim e para você, você precisa avançar. Avançar. Por quê? Primeira coisa, bote. Por que Deus me manda avançar? Porque Deus ainda está trabalhando em você. Preste atenção. Primeira coisa, Deus me manda avançar porque Ele está trabalhando em mim. Entende? Aonde? Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Por quê? Porque nesta caminhada o caráter de Deus será impresso em mim. É durante a caminhada que eu vou aprendendo, que eu vou me aperfeiçoando, e Deus vai
foi batizado há 2 anos, acha que sabe tudo da Bíblia. E o Senhor está falando, não. Paulo está dizendo, olha, a obra precisa ser aperfeiçoada. É por isso que no mesmo livro, no capítulo 1, no verso 6, ele diz para mim e para você: aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Percebeu? O mesmo Paulo falando agora, eu não estou preparado, e você precisa prosseguir trabalhando, porque Deus está trabalhando e movendo algo novo em você. Por quê? Porque se Ele começou a boa obra, e se você permitir, Ele vai concluir algo de extraordinário. Qual é o problema? É permitir. Glória a Deus. Irmão, Deus me chamou, e quando eu me batizei, e eu senti um chamado, assim, algo gostoso, de aprender as Escrituras. Mas para aprender a Escritura, eu tive que abandonar algumas coisas. Ou seja, eu permiti que Deus pudesse usar a minha vida. Eu dei a permissão para Ele: Senhor, o Senhor é tudo, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? E aí eu fui para a escola aprender mais da palavra de Deus. E foi fácil? Não foi fácil. Trabalhando, cuidando da igreja, indo para o seminário, saindo de lá tarde, Elisa ficou comigo, voltando para casa, trabalhando no outro dia cedo. Mas o Senhor, irmão, ia acrescentando até o que eu não precisava. Glória. Você entende isso? Você entende isso? E a gente precisa entender, irmão, que nós temos que ter, presta atenção no que eu vou falar agora. Paulo tinha uma consciência que Deus ainda não tinha completado nele toda a obra. Aí vem a pergunta para a igreja hoje: você também tem essa consciência? Porque quando você entender que ainda há algo que precisa mudar em você, irmão, sábado que vem eu vejo você aqui na escola bíblica. Você entende? Por quê? Porque dentro do teu coração está disposto a falar: eu também não alcancei. E eu me coloco. Paulo tinha isso, a humildade de dizer: olha, eu ainda não alcancei. E, irmão, e uma coisa que você precisa entender: Deus trabalha no presente. Presta atenção nisso. Deus, Ele trabalha no presente para te garantir um futuro. Você entende? Ele vai trabalhar hoje nessa ministração para que alguém aqui entenda e fale: olha, eu ainda não alcancei, e estou permitindo o Senhor trabalhar na minha vida. Irmão, o seu futuro será promissor na presença de Deus. Então, veja bem, será que hoje eu e você temos essa consciência? Que nós não alcançamos ainda, que nós estamos numa luta constante para alcançar a coroa da justiça, que eu não posso estar imaginando que está tudo bem na minha vida porque eu aceitei Jesus e me batizei. Você entende isso, em nome de Jesus? Eu me batizei, está tudo bem, acabou. Oh, glória do céu, quando eu morrer. Quem disse? Tem algo a mais, irmão. Qual a obra você tem feito? Vou misturar um pouquinho aqui com a mensagem de sexta. Irmão, que foi pregado sexta-feira aqui, irmão, você que faltou, você perdeu. Que culto! E o texto foi: para viver o essencial de Deus na sua vida, é preciso nascer de novo. Irmão, nascer de novo. É como se, é isso que Paulo está falando aqui, ó. Gente, Deus ainda está trabalhando em você. Vamos juntar com a palavra de sexta? Você ainda é um bebê na fé. Você ainda é uma criança. Então, como assim? Nascer de novo. Nasceu
tem que aprender a andar. Primeiro vai engatinhar, vai andar, vai cair muitas vezes. Não é assim que a criança anda? Quem depois que nasce, cai, chora, murmura, mas vai ter tanto momento de alegria, irmão. Vai ter tanto momento que você vai glorificar a Deus. Vai ter tanto momento que você vai falar: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Por quê? Porque o Senhor está fazendo eu alcançar os meus primeiros passos. Agora, tem a humildade de fazer isso? Tem a humildade hoje aí no teu coração de falar: Deus, eu não sei nada, e eu preciso da tua mão. Eu preciso de verdade, Senhor, me entregar, assim como Paulo está falando para essa igreja, me entregar na tua presença, aprender mais de ti constantemente, viver uma vida que o Senhor me transformou. Quantos irmãos se batizaram e continuam na mesma vida? Não nasceram de novo, não estão preparados para ouvir isso. Então Paulo vem falando para mim, para você: olha, Deus quer trabalhar no seu presente para te preparar um futuro. Quem entende que Deus ainda está trabalhando, encontra forças para continuar avançando. Entende? É por isso que muitos param, é por isso que muitos desistem. Por quê? Porque eles não entendem que não é assim, ó, irmão, presta atenção, eu batizei aqui e aqui eu estou santo. Não existe isso. Aliás, quais são os 3 passos da salvação mesmo? Qual que é o primeiro? Justificação. Vamos parar aí. Santificação. A partir do momento que você foi batizado, você entrou em um processo. Qual o processo? Justificação. Escola bíblica, tem que você aprender isso. Justificação. Você foi justificado pelo que Cristo fez com você. Agora, presta atenção na palavra, você está num processo de santificação. É Deus trabalhando em você, se você permitir. Porque muitos se batizam, mas não permite Deus mudar a essência. Não permite viver o essencial de Deus. Então hoje, através dessa carta, Paulo está falando: olha, eu ainda não alcancei. Então Deus está preparando a minha história, Deus está trabalhando em mim. Eu preciso entender isso. Eu não sou dono da verdade. Eu preciso ter a consciência que eu ainda estou incompleto, que eu estou em uma fase para viver as grandes coisas de Deus na minha vida. E preciso entender que para mim continuar avançando, eu preciso, preste atenção, deixar que Deus prepare hoje o meu futuro. Conseguiu entender isso? Eu preciso que Deus hoje, que dia que é? Ixi, que dia que é? Hoje Deus precisa trabalhar em mim para preparar um futuro glorioso, para que eu possa vencer e alcançar aquilo que eu desejo. Amém, querido? Você vê que a palavra de Deus é fantástica. Lembra do manual? É o manual, gente. Quanto mais eu me aprofundar, mais benefícios eu vou adquirir. E aí sim eu consigo ser uma nova criatura. Aí sim eu consigo viver as coisas grandes do céu na minha vida, né? A segunda coisa que eu vejo aqui, irmão, por que Deus pede para mim avançar através da vida de Paulo? Porque o passado não pode parar a sua caminhada. Anote isso. Por que eu devo avançar? Porque o passado não pode parar a minha caminhada. Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, eu já falei essa frase, eu vou repetir. O passado não define o seu futuro.
Entenda isso, irmão. Ele apenas mostra para você da onde Deus te tirou. Entenda isso de uma vez. Vou repetir. O passado, ele não define o meu destino. Ele apenas me mostra da onde Deus me tirou. Ih, mano, aqui tem muito passado ruim, entendeu? Eu nem vou falar do meu. Mas olhando aí para essas caras aí, ó, tem muito passado triste. Agora, este passado é passado, irmão. A Bíblia diz o quê? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então o passado acabou. Irmão, Paulo, quando ele fala isso, Paulo carregava algumas culpas. Se você ler o capítulo 1 e 2, Paulo vai falar assim: olha, vocês estão pensando que eu sou o quê? Eu sou fariseu de fariseu. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu matava a serviço achando que era de Deus. Eu era cuidadoso da lei. Veja bem, é como se ele falasse: olha o meu passado. Se eu olhar para o que eu era, eu ficarei preso e não vou conseguir avançar para aquilo que Deus já preparou para a minha vida. Você entende? Irmão, é coisa triste quando a gente vê pessoas que só falam do passado. Parece que tá com saudade. Ô, irmão, eu já fui isso. Ô, irmão, acabou, irmão. Acabou. O que você é hoje? Entende? A gente vê muito disso, irmão. Né? Irmão, eu fazer isso, e parece que fala com orgulho, né? Eu já fiz isso, já fui macumbeiro, já fui isso aqui. Tá, hoje você faz o quê? O que você é na presença de Deus hoje? O que as pessoas falam de você hoje? Como está sendo a sua vida com Cristo hoje? Tem trabalhado para Cristo hoje? Porque com o inimigo você trabalhava rudo. Você cansa de falar. Toda hora você fala disso. E para Deus o que você tem feito? Qual a disposição para trabalhar para Deus? Mas eu era do baile, tá bom, era do baile. E hoje o que você faz na igreja? Qual é a sua vida com Cristo hoje? Por quê? Porque o seu passado não me interessa mais. Irmão, aliás, Deus se esquece de alguma coisa? Não, mas Ele se esquece. Ele diz na sua própria palavra: dos seus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, eu esqueci do seu passado. Por que você insiste em lembrar? Por que você insiste em se culpar? Por que você insiste às vezes em vir aqui no dia da ceia e falar: eu não vou tomar porque essa semana eu fiz isso? Ao invés de dizer: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso e eu vou participar da ceia. Você entende? É ao contrário. A pessoa vem lembrando do passado, lembrando do que ela fez, e ela não quer participar. Ela se acha injusta, ela se acha pecadora, ela acha que ela é uma pessoa que não pode estar com as irmãs louvando, com os irmãos, ela não pode trabalhar para a igreja. Mas é o contrário. Quanto mais erro eu faço, mais joelho no chão tem que estar, e pedir perdão e participar das coisas de Deus. Irmão, o Jesus, aquele texto de Senhor, ele diz assim: olha, eu não vim condenar você, eu vim ao mundo para que você tenha vida, e vida em abundância. Então por que está se desculpando toda hora? Por que deixa esse passado falar tanto no teu coração? O próprio Deus te perdoou, mas você não se perdoa. Aconteceu algo na minha vida, e olha, eu não consigo me perdoar por causa daquilo que aconteceu. Irmão, Deus está falando para alguém, se eu estivesse lá, isso não tinha acontecido. Aí está te roendo, está te machucando, está te comendo por dentro. E hoje Deus está falando: em nome de Jesus, esqueça do passado. Eu
tenho algo novo para você. Aleluia. Ficar lembrando do passado, irmão, pode ser incapacitante para a tua vida nova. Anote isso. Ficar lembrando do passado pode ser incapacitante para uma vida nova. Pode estar bloqueando você de viver o plano perfeito de Deus na sua vida. Olha, isso é triste, hein? Imagine, Deus preparou um plano para você e para mim. Algo grande, maravilhoso. Mas você não alcança, por quê? Porque o passado ainda te segura. Quando Deus quer te trazer para cá, tem algo te puxando ao contrário. E Deus está mandando dizer para você: tira isso do coração hoje. A frase que Deus está colocando no meu coração é essa, ó. Se eu estiver, é sua, eu não sei de quem é, mas Deus está colocando no meu coração. Se eu estivesse lá, não tinha acontecido isso. É a frase que você tem no coração, não sei quem é, mas Deus sabe para mandar a palavra. Tira isso. Deus hoje está falando: eu não lembro, e você não é culpado. Qual é a culpa? Irmão, vou repetir a frase sempre, hein? Ninguém vai para o inferno porque pecou, irmão. Vai para o inferno porque não aceitou a graça, não aceitou o perdão, não aceitou a morte de Cristo ao seu lugar. Olha, eu pequei, não. O Senhor pagou o preço do seu pecado. Você precisa acreditar. Você precisa se firmar na palavra. Não, irmão, o inimigo é tão astuto na igreja aqui de Filipe. Eles estão com essas ideias furadas. E Paulo está corrigindo essas coisas. Como eu estou tentando fazer através dessa palavra isso na sua vida. Vivam algo novo de Deus, ainda dá tempo. Eu estou velhinho, pastor. Não importa, o dono do tempo está neste lugar. E ele pode abrir porta onde não tem porta, só para abençoar você. Irmão, você vê uma coisa? Eu fico maravilhado com a passagem do Gadareno, irmão. Já parou para pensar nisso? Jesus falou para os discípulos: entra no barco, vamos para o outro lado. Irmão, eles chegam no outro lado, tem um homem endemoniado. Endemoniado é pouco, porque a Bíblia diz que o homem andava, olha só, o homem andava pelado no cemitério, uivando e gritando. Irmão, imagina você está passando ali perto do Rafa, você vê um homem pelado no cemitério, uivando e gritando. Você sai correndo. Sai ou não sai? Sai. Uns aí não, mas não sai. Fala: eita, é o demônio. Sai correndo. Irmão, era um demônio mesmo. O homem estava lá. E Jesus atravessa o mar para salvar este homem. Vamos pensar nisso. É o que ele está fazendo hoje aqui. Desceu do céu para abençoar talvez uma vida nesta noite. Para transformar corações. Para falar: ó, esquece o passado. Porque, como nós cantamos aqui, ó, eis que estou fazendo algo novo. Acredite nisso. E chega de falar do teu passado. Quem solta do passado, irmão, abre espaço para o novo de Deus na sua vida. Solta o passado. Não olha mais. Poxa vida, ó meu filho, ó minha filha, o que aconteceu? Esquece isso. Deus cuidou até hoje. Deus cuidou até hoje. E hoje Ele só quer que você esqueça. Ele está paralisando você de viver o algo novo que eu tenho para você. Ei, irmão, para alguém hoje aqui que está preso nisso. E Paulo está falando, Jesus falando através de Paulo: tira isso de você, por favor. Não lembra mais não. Lembra não. Eu sei que dói. Olha o Paulo falando: fariseu. Eu sei que dói, mas esquece. Por quê? Porque tem algo novo para você chegando aí. O futuro de Deus é
é maior do que a sua memória de fracasso. Acredite. Irmão, eu copiei uma frase aqui do C.S. Lewis, eu gosto muito desse cara. Ele diz assim, ó: há coisas muito melhores pela frente do que qualquer uma que deixamos para trás. Entendeu isso? Há coisas muito melhores pela frente do que as que deixamos para trás. E às vezes você pode falar: poxa, eu deixei tanta coisa boa lá para... Não, tem coisa maior chegando para a sua vida. Acredite no nome de Jesus. Amém? Irmão, a terceira coisa que eu quero falar para você é avançar. Por quê? Porque há um alvo maior à sua frente. Irmão, eu vou terminando esse terceiro ponto. Por que eu devo avançar? Porque tem algo maior, há um alvo na minha frente. Paulo diz: prossigo para um alvo. Aleluia. Irmão, há um propósito que exige constância. Entenda isso. Irmão, esportista. Irmão, se você, presta atenção, se você não tiver um alvo, se você não tiver um objetivo, você não alcança nada. Anote, jovens que aqui estão crescendo. Qual é o seu alvo? Qual o objetivo? Porque se você não tem alvo e nenhum objetivo a alcançar, irmão, você não vai para lugar nenhum. Acredite nisso. Quantos querem fazer um curso e não conseguem? Por quê? Porque não colocam isso como um objetivo, um alvo a ser alcançado. Qualquer distração que aparecer, você vai deixar o curso para depois. Começa uma coisa e nunca termina. Entende? Então Deus hoje está querendo falar: olha, mantenha o foco. A vida cristã, irmão, não é sobre velocidade, sabe? Eu preciso correr, eu preciso... Não, é sobre direcionamento. Eu preciso estar direcionado por onde? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu guia. Entende isso que eu estou tentando passar para vocês hoje? Eu não consigo, irmão. O alvo é que vai definir o foco da minha caminhada. Entende isso? Como é que eu vou caminhar? Ó, por exemplo, se eu vou fazer trilha caminhada, fazer tal, você define uma estratégia para fazer a trilha. Se eu for andar de bicicleta, é outra estratégia. Você entende isso? Mas eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, e mediante este alvo, eu sei quais são as diretrizes que eu preciso fazer para alcançar com eficiência. Sabe que é muito difícil isso que eu estou falando? Ou está dando para entender? Está dando para entender? Você entende? Irmão, é Deus falando. Qual é o problema? Irmão, nós aqui, todos nós aqui, ó, irmão, de verdade, eu estou na frente das pessoas mais inteligentes do mundo. Acredite nisso. Eu estou olhando para homens e mulheres aqui, ó, são os mais inteligentes do mundo, porque aceitaram a Jesus como seu Salvador. Mas não parou por aí. A partir deste momento, Deus quer uma vida transformada para cada um de nós. E aí Ele vai falar: olha, eu tenho para você metas e objetivos. Se você pegar, eu guiarei você ao destino. Está entendendo o que Paulo está falando? Precisamos, irmão, sabe, definir isso como uma meta central em nossa vida. E uma coisa importante: o prêmio só vem para quem não desiste. Não desiste, mesmo que em alguns momentos da vida você vai fracassar. Eu estava vendo essa semana o vídeo do Usain Bolt. Alguém já viu esse vídeo? Ele falando assim, ó, que ele treinou 4 anos
correr 9 segundos. Treinou 4 anos para correr 9 segundos. Para se tornar o que se tornou. É assim a minha vida e a sua, irmão. É dedicação. Perdeu algumas vezes, perdeu várias vezes, até se tornar um grande campeão. Então entenda o que eu vou falar agora, ó. A sua incompletude, o que ainda não aconteceu na sua vida, deve ser a via de trampolim para alcançar o que Deus tem para você. Vou deixar isso mais fácil. O Davi foi lá levar o lanchinho para os irmãos na guerra. Vocês lembram disso? Quando o Davi chegou lá, olha como Deus prepara tudo. Estava todo mundo, ó, presta atenção, ó. A batalha de Israel estava aqui, os guerreiros, medrosos, estava tudo aqui. E os filisteus estavam aqui. Estava tudo silêncio. Só foi o Davi chegar, o gigante se levantou. Ó, presta atenção, Deus está falando. Só foi o Davi, pequenininho, chegar, o gigante se levantou e começou. Não tem homem aí, não tem homem aí, não tem homem aí. Aí o Davi falou, rapaz, quem é esse circunciso que está falando isso? Aí os irmãos do Davi já quis apaziguar. Cala a boca, rapaz, olha o tamanho do homem. Não foi assim a história? Veja bem, o Davi chegou e falou assim, ó, o que o rei está dando para quem matar esse homem? Lembra disso? Aí, o que aconteceu? Ó, vai casar com a filha do rei, não vai ter mais imposto, vai ser príncipe, vai morar no castelo. O Davi falou, rapaz, esse gigante é o trampolim da minha vitória. Ô, irmão, só pegou quem está comigo. Só pegou quem está comigo. O gigante é o trampolim para a minha vitória. O gigante vai me levar a viver no reino. O meu maior problema, o meu maior inimigo, vai me levar para dentro do palácio. Entendeu, irmão? Presta atenção. Muitas das vezes, o maior problema da tua vida não é um problema, é o jeito que você está enfrentando, porque ele vai ser a sua grande vitória. Você entende isso, meu irmão? Por isso que eu estou falando para você, o prêmio é para quem não desiste. Irmão, pega essa onda e surfa nela, irmão. Entra no meio. Senhor, essa vitória é minha, e nada vai tirar nem o meu passado, nem ninguém. Por quê? Porque eu vou continuar avançando. Eu vou continuar para cima e nada vai me parar. Irmão, é por isso que eu gosto do Salmo 121 lá, quando ele fala, olha, eu levo os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro. Quando o meu problema aparecer, é de lá que vem o meu socorro. E o que aconteceu com Davi? Davi vai lá enfrentar o gigante. 3 pedrinhos. 5 pedrinhos. Foi lá. O gigante todo armado. O gigante olha para o Davi e falou, Davi, hoje mesmo eu vou te matar. E eu vou te dar as aves do céu. Aí o Davi olha para ele e falou, rapaz, você vem a mim com lança, você vem a mim com espada, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não terminou aí não. Ele diz assim, hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor te dará nas minhas mãos, e todo o povo saberá que há um Deus em Israel. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Não desista, siga para o alvo. Deus está com você e tem algo grande chegando para você. Mas tem que estar atento, tem que estar firmado.
Eu quero estar preparado para a volta do Senhor. Esse é o alvo de Paulo. A perfeição, para que quando Cristo voltasse, pudesse chamar ele pelo nome. Paulo, meu servo, levanta. Oh, aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Eu acho que é isso que todos nós queremos ouvir. Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Aleluia. É isso que nós queremos ouvir, irmão. Aleluia. Deus quer que olhemos para frente, para cima, olhar firmemente para Jesus. É Ele, irmão. É Ele nos guiando, nos capacitando para todas as coisas. Aleluia. Conclusão. A nossa caminhada, meu querido, minha querida, ainda não acabou. Não acabou. Não se julgue incaível. Não se julgue que já sabe tudo. Não faça isso. Deus tem mais para você. Seu passado não é sua prisão. O alvo está à sua frente. Abra os olhos e enxergue. Enxergue. E tenha a humildade de dizer como Paulo: eu estou caminhando, mas ainda não alcancei. Eu acho que essa é a frase que precisamos ficar hoje. Estou caminhando, mas ainda não alcancei. Pega isso. Nós temos um inimigo muito mais forte do que nós, e vai tentar a todo instante nos tirar do alvo. A todo instante colocará afrontas no seu caminho, colocará pedras para você tropicar, colocará dentro do teu lar palavras que vão te machucar, amigos que vão te trair. Vai acontecer isso. O inimigo, ele é astuto. Ele sabe, irmão, o seu ponto fraco. Ele sabe o que você passa, o que eu passo, meu querido. E precisamos sim ficar atentos, irmão. Não desanimar. Não deixar nada nos tirar da presença de Deus. Nada. E esta nova vida, irmão, é uma vida que requer posicionamento. Anote isso. Para você viver isso que o apóstolo escreveu, não é nada espiritual, não, é posição. A partir de hoje, eu me posiciono a favor da igreja, a favor da Bíblia, porque senão, irmão, é fácil. Você vai reclamar da igreja, você vai reclamar do culto, você vai reclamar da pregação, você vai reclamar dos louvores, você vai reclamar de tudo. E quando você chegar nesse patamar, presta atenção, se chegar em casa falando assim: o culto foi isso, a igreja é isso, a igreja é aquilo, o inimigo já está te usando. Acredite. Por quê? Porque talvez tem pessoas lá que não servem a Deus. E quando você faz isso, eles olham e falam: eu vou para esse lugar aí? Vou nada. Olha, o inimigo vai pegar. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com o que você diz. Esqueça o passado. Ficou hoje aqui essa mensagem. Esqueça o passado. Deus não quer que você seja paralisado por coisas que aconteceram, e você está colocando a culpa sobre você. Eu fiz isso, a minha vida se estragou por causa. Amém, acabou. Acabou. A partir de hoje é uma vida nova em Cristo Jesus. Acabou, hein? Vou repetir, Deus está mandando dizer: eu perdi tudo por causa de... Acabou. A partir de hoje, Deus está escrevendo uma nova história. Apaga isso. Tira, não lembra mais. Se alguém quiser lembrar, você fala assim, se você quiser lembrar, que lembre, porque Deus falou que dos meus pecados Ele não se lembra mais. Não receba mais a culpa de ninguém. Não receba. Tome um novo posicionamento. Aprenda mais de Deus. Nós estamos na segunda
Na segunda fase do plano da salvação, que fase é essa? Santificação. Então você não está santificado, você está na fase da santificação. Precisa aprender mais, precisa estar mais presente, ser mais ativo. Deus não te chamou para ficar sentado aí não. Deus quer mais de você. Deus quer usar você. Deus quer transformar você. E todos que chegarem aonde você estiver serão impactados por você. Se você, se você permitir isso. Se você permitir isso. Amém, irmão? Levante-se pela fé. Avance. Porque Deus está com uma grande obra para a sua vida. Amém? Você pode aplaudir Jesus?